Mas a aula, né, para quem estiver vendo, não pôde estar presencialmente, a aula está sendo gravada, já conversei um monte com os colegas de vocês, mas sobre lista de presença, não tem lista de presença. Como que a presença é mensurada? Através do fórum. Então, hoje, você assim, professor, então o que que eu ganho estando na aula online? Poder tirar as suas dúvidas e interagir com o professor enquanto ele dá a aula. Se eu posso estar ouvindo a pessoa falando enquanto ela fala, enquanto a coisa acontece, eu posso abrir o meu microfone, eu posso colocar no chat, professor, não entendi o que o senhor está falando, explica de novo. Se você assiste online gravado, não tem essa possibilidade, você fica restrito ao que os colegas interagiram ou deixaram de interagir. Então, é um processo totalmente passivo, e aqui vocês estão mais ativos, mais ativos. Mas a presença, ela é configurada pelo fórum, tá? Então, é isso, Mari, presença pelo fórum, aí lista, não tem lista. É lógico que eu estou de olho aqui em quem está presente, de repente eu tenho lá algum colega de vocês que nunca apareceu aqui, faz comentários no fórum, assim, que são pouco reflexivos, eu vou ficar atento a esse ou a essa colega, né? Às vezes até para mandar uma mensagem no particular lá do Avas, pô, tá tudo bem? Precisa de ajuda? Estou percebendo que você não está presente e tal, para chamar mais para a nossa disciplina. Mas presença a gente mede pelo fórum, e as avaliações nessas datas que a gente combinou. Ok? Dúvidas sobre fórum, sobre avaliações? Alguma coisa que vocês queiram comentar? Mari, Mirella, Stephanie, Eu tenho Jaqueline. uma. Tem fila para perguntar? Não, manda aí, pode falar. Na verdade, minha dúvida em relação a esse trabalho é se ele vai ser escrito ou em algum outro formato. Ele vai ser, a ideia, Mari, é que ele seja dissertativo. Deixa eu explicar para vocês, então, já para amenizar as preocupações, ansiedades, que são todas justificáveis, né? De como que ele vai ser. E aí eu já quero começar a falar um pouco sobre onde que se encaixa essa disciplina aí na formação de vocês. Né? A gente tem umas disciplinas com os nomes, assim, muito pomposos, né? Então, eu gosto desse nome, né? Então, concepções do pensamento filosófico, né? Por que que a gente tem que pensar se a psicologia é uma ciência? Eu acho que está claro para todas vocês. Psicologia é uma ciência e profissão, que tem data de nascimento na história e tem data de nascimento aqui no Brasil, né? De nascimento no mundo, a data que se convencionou, e tem CEP, tem até pai, mãe, né? Ela data entre 1974 e 1874 e 1878, lá em Leipzig, na Alemanha, com William Wundt, né, que era filósofo da consciência e que em um momento ele passa a estudar a psicologia de maneira experimental. Também existe nos Estados Unidos o William James, na mesma época, lá no século XIX. Então essa é a data que a psicologia surge como ciência. E também surge aqui no Brasil, quase que 100 anos depois, demorou para a gente, né? Vai surgir a psicologia como profissão em 1962, com um decreto, né, e com a lei que vai definir que a psicologia pode passar a ser uma profissão, ela passa a poder existir a possibilidade de um ensino superior de psicologia, e ela passa a ser construída como profissão aqui no Brasil, e daqui a 2 anos ela vai completar 60 anos, né? Já é bastante tempo, né? Os primeiros psicólogos estão bem velhinhos, né? Existem ainda, estão bem velhinhos, mas a história do pensamento humano e das preocupações sobre o que é psicológico, sobre
por exemplo, o que é realidade, o que é verdade, por que nós fazemos as coisas como fazemos, o que é o universo, por que nós estamos aqui e não em outro lugar, do que é feito o universo, por que as coisas acontecem dessa e não daquela forma, existe uma regra? Então, essas perguntas que parecem até perguntas de crianças, ou perguntas muito, assim, de um ET que acabou de cair no planeta, porque a gente vive numa época onde existe resposta para tudo, né? Se vocês têm um smartphone, basta vocês apertarem lá a bolinha do meio, se for um Android, falar OK Google, ou se for um iPhone, vocês podem falar assim, Olá Siri, e vocês podem usar a inteligência artificial para responder perguntas e até para fazer as buscas na web, se o aplicativo, o dispositivo tiver acesso à internet, né? Que é o que, por exemplo, imagino que é comum porque nós estamos aqui todos, né? Comum para nós aqui, né? Então a gente vive numa era onde, numa época muito esquisita, e que ela é um pouco... Existe um aspecto de velho e um aspecto de novo nisso. O aspecto de velho é que para tudo já se tem resposta. E a gente já viveu épocas parecidas onde tudo já se tinha resposta. Não se precisa fazer perguntas, porque as respostas já existem. A diferença é que as nossas respostas, elas não são necessariamente de cunho religioso, de cunho de origem mística, como eram, por exemplo, nos gregos e nos povos de 2.600 anos atrás, né, do século 6, 7 antes de Cristo, que é quando surge a filosofia na Grécia. Então, o pensamento ocidental e qualquer ideia que a gente possa ter de ciência, inclusive a ciência e a psicologia, ela surge junto com a ideia de uma sociedade. Então, no mesmo lugar onde surge a noção de política, de cidadão, de democracia, de moral, de ética, de organização da matemática, da história, do pensamento a respeito da, das relações diplomáticas entre países, da organização, de algum tipo de organização da física. Isso nasce na Grécia Antiga, assunto para a nossa aula que vem, mas queria dar uma abertura para isso, apresentar esse assunto. Assim como nasce também o que viria a ser o germe, né, o início do que na modernidade se concretizou como ciência. Porque para se fazer qualquer conhecimento humano, a gente precisa de reflexão. A gente precisa necessariamente ter questões, termos dúvidas. Se nós não temos dúvidas nem perguntas, então a gente não constrói nenhum conhecimento novo. E se a gente tem dúvidas e perguntas, mas a gente não sabe como chegar a uma resposta, qualquer resposta serve. Em algum momento, e isso acontece na Grécia, as respostas que eram dadas pelos poemas gregos, né, pelas histórias dos deuses, pelos mitos, pelas relações dos titãs com os deuses, por todas as relações que existiam, isso não era mais suficiente para os gregos, que já estavam se relacionando com o Egito, com a Pérsia, com povos da Ásia, de alguma maneira começaram a se relacionar com o norte da África e começaram a ver que esses povos também tinham seus deuses, eles começaram a aprender outros sistemas de linguagem, outros idiomas, e começaram a perceber que nesses países, principalmente no Egito, existiam conhecimentos muito avançados, mas que eram delegados aos deuses, ou seja, o conhecimento da matemática, a lógica
matemática e agrária que se tinha às margens do Nilo, que foi percebida pelo primeiro filósofo que sem notícia, que é o Tales de Mileto, a gente vai falar sobre ele semana que vem, era atribuída aos deuses. O Nilo, até hoje, ele é considerado um deus, ou seja, o rio Nilo é um deus para as religiões antigas no Egito. Assim como o faraó era um deus. Mas quando os gregos que faziam comércio com o Egito vão voltando para a Grécia, eles começam a repensar essas relações sobre o conhecimento. E aí eles passam a entender que não está mais suficiente as respostas que os mitos lhes dão. O mito tem uma espécie de sabedoria que depois, vocês vão perceber, vai ser revisitada só no século XIX por Freud. Aí Freud e também Jung vão revisitar os mitos e vão procurar entender sobre um outro tipo de inteligência e sabedoria que existia e que fala sobre algo, uma psicologia profunda, algo na base da constituição humana. Mas isso só foi possível 19 séculos depois de Cristo. Antes, foi necessário romper com o pensamento mitológico, o pensamento místico, que explicava o universo como o nascimento através das vontades dos deuses e dos titãs, à época ali da Grécia Antiga. E muito disso acontecia porque desde a Grécia Antiga já existiam algo que hoje a gente chama de fake news, as famosas aí, temidas, e é um baita de um problema, são um baita de um problema as fake news, porque nenhum governo, os órgãos de imprensa, ninguém tem uma resposta de como lidar com as fake news. De uma certa maneira, porque o problema é esse problema duplo que a gente tem. A gente vive numa época que a gente não convive muito tempo com a pergunta. Responde logo, vamos. Aí, enquanto alguém está falando sobre alguma coisa, a gente já pode estar no computador ou no celular digitando para entrar no Wikipedia ou entrar em algum site que nos dê alguma resposta provisória, porque eu não consigo tolerar a ansiedade de não ter uma resposta. Então, de uma certa maneira, é porque a gente não foi ensinado ou não se exercitou a pensar de uma maneira crítica e de uma maneira disciplinada. Um pensamento filosófico que faz reflexões críticas sobre a realidade. Isso é uma coisa difícil de se fazer, e tanto é difícil que vocês podem observar que nos programas de televisão, nos canais do YouTube, nas lives das redes sociais, podem perceber o que tem de gente, de psicólogo sendo chamado em programa de TV, de filósofo sendo chamado em jornal para dar entrevistas. Olha, nós chamamos aqui o Leandro Carnal, o Cortella, o Pondé, sei lá mais quem, para falar, para a gente pensar como vai ser o mundo pós-pandemia. Porque a gente não consegue chegar a respostas. Uma, porque existe um aspecto de um não saber, mas porque a gente entende que há pessoas mais preparadas para pensar o que ainda é impensável. O que é bom. Que bom que existem pessoas que fazem esse exercício do pensamento. Mas a ideia da filosofia, desde a sua origem, é que todo ser humano, homem, mulher, qualquer ser humano, a lógica a gente vai ter que pensar também criticamente a época em que a Grécia vivia, né? Porque a filosofia não era para todos, né? Era para o cidadão grego, e o cidadão grego não era estrangeiro, não era escravo, não era idoso, não era mulher, ou seja, era um trecho da idade e era bastante machista. Então, mas a filosofia, como proposta de um pensamento, é para todos nós que conseguimos chegar a conhecimentos com as nossas próprias capacidades. Então, o fazer filosófico
não é só para pessoas específicas, aquele cara, aquela que são assim, nossa, eles são muito crânios. Não, o pensamento filosófico é para todos nós, porque a filosofia, ela nasce de quando o ser humano falou assim, eu vou pensar, eu vou refletir sobre as coisas. Eu vou procurar respostas que não são só respostas que os deuses me dão, que as respostas que os oráculos, que os sacerdotes me dão. Eu vou procurar as minhas respostas através do exercício do pensamento, e um exercício disciplinado, um exercício que busca a verdade. E aí, desde aquela época como hoje, existem as tais fake news, que são pervasivas. Vocês, com certeza, já receberam alguma fake news, sem querer, em algum momento, pode ser que nós tenhamos compartilhado fake news. Os grupos de família no WhatsApp, nos Telegrams da vida estão aí para mostrar isso, né? E aí as pessoas não sabem mais o que acreditar. Por quê? Porque lhes falta um exercício reflexivo. Então, pode ter projeto de lei, portaria, verdade ou fake dos órgãos de imprensa, mas enquanto não tiver uma reflexão crítica sobre a realidade que nos cerca, as fake news vão continuar sendo alimentadas. Por quê? Porque elas existiam desde 2600 anos atrás. Elas já existiam na Grécia Antiga. Entendem? Então, qual exercício que vocês vão realizar aí nessa atividade? Ela, como eu falei, ela vai ser em dupla ou trio. Prefiro que vocês não façam sozinhos, mas me comuniquem se tiver alguma dificuldade aí de contato, enfim, a gente vai se falando. Mas preferencialmente façam em dupla ou trio. E aí, semana que vem eu mostro para vocês e deixo já disponível lá no Ava, mas vocês vão seguir um passo a passo da análise das fake news, que vocês vão escolher alguma fake news para analisar, mas analisar criticamente através de um dos pensamentos filosóficos que nós vamos estudar. Vocês vão escolher, eu quero analisar a fake news através do pensamento de Sócrates. Eu quero analisar a fake news através do pensamento de Platão, de Aristóteles, através do pensamento positivista do século XIX. Vocês vão escolher. E aí vocês precisam ser criteriosos para seguir o passo a passo, né, de como se dá o pensamento crítico dessas correntes filosóficas diante da busca pela verdade. Né? O duro para a gente é que a gente também vive, pensando nas nossas épocas atuais, a gente vive uma época que é chamada de época da pós-verdade. Talvez você já tenha ouvido esse termo. Tem um sociólogo muito importante que cunhou o termo pós-modernidade, pós-verdade, sociedade líquida, que é o Zygmunt Bauman, que vocês encontram vídeos dele, inclusive esses que eu falei, Cortella, Leandro Carnal, falando sobre o Zygmunt Bauman, porque o Zygmunt Bauman foi um sociólogo que ele também pensou as redes sociais e a internet. Muitos filósofos pensaram já a internet. Existe o Pierre Levy, que era um pouco mais otimista com relação à internet, que é um filósofo da linguagem, e o Zygmunt Bauman é uma pessoa talvez um pouco mais pessimista. Se fosse uma balança, ele está mais para o pessimismo do que para um otimismo diante da nossa nova realidade. O que ele vai dizer é que depois, e isso é importante, né, depois do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, dos crimes de guerra, da bomba atômica, a humanidade parece que chegou no limite do que era proposto no início da Era Moderna, lá no Renascimento, no começo das explorações náuticas, né, da Espanha, de Portugal, principalmente. E aí o que acontece? A gente se viu frustrado diante
de todo saber que se dizia um saber que buscava a verdade. Então, a ciência frustrou a humanidade, a, a razão humana, esse tal pensamento humano crítico que nos levaria a um lugar melhor, nos levou ao lugar de uma miséria ética. Então, a partir daí começou uma descrença com relação à ciência, que ela vem aumentando cada vez mais. Então, poxa, a gente tem tanto acesso à informação, essa informação para alguns de nós é tão facilitada, então como é que a gente pode ter ainda, alguns me perguntaram, e vocês podem perguntar também, como é que a gente pode ter pessoas acreditando ainda que a Terra é plana, com tantas evidências, inclusive de imagens, de satélite, muito recentemente, o retorno da viagem da, dos astronautas, primeira empresa privada que fez aí a órbita ao redor da Terra, a empresa do Elon Musk, e que conseguiu, os dois astronautas conseguiram pousar aqui, foi final da semana passada, se eu não me engano, e imagens muito claras de que a Terra é uma esfera, ela é redonda. Como é que podem ter pessoas pensando que a Terra é plana, diante de tantas evidências que a Terra não é plana? Como é que podem ter pessoas que não acreditam nas vacinas? Então está se falando, poxa, pandemia, a gente precisa de uma vacina, só que tem pessoas que não acreditam na vacina e, consequentemente, não acreditam, inclusive, que exista um coronavírus. Poxa, professor, mas a ciência está tão disseminada. Claro, nós estamos aqui fazendo faculdade, né? Estamos começando o trajeto na psicologia como profissão em ciência. Então, vocês já são psicólogas e psicólogos em formação por conta dessa escolha e desse processo que vocês já se submeteram. Então, qual a diferença? Eu sou um psicólogo formado, vocês são psicólogas, psicólogos em formação. Então, mas vocês já conseguem entender que a ciência tem a sua importância, porque senão vocês não iriam fazer um curso superior que é uma ciência, imagina. Então já há uma decisão. Então, como é que tem pessoas do círculo de contatos meus, de vocês, que não acreditam? Porque, de uma certa maneira, isso Bauman vai explicar, e outras tradições, como a escola de Frankfurt também vai falar, e a gente vai se deter, quando chegar o momento, um pouco mais nesses pensadores, de que há uma descrença com relação à ciência. As pessoas não acreditam mais, acham que a ciência é uma grande manipulação. Isso é um problema, porque a psicologia é uma ciência. Então, quer dizer que quando a Stephanie, a Mirella, a Mari, o Caio, a Jaqueline, o Paulo, o Júlio, a Agatha, a Diana, quando vocês estiverem fazendo as suas práticas, mas psicologia é tipo uma astrologia, né? É tipo, é uma coisa assim, não é de verdade, não é? Então, a gente pode se colocar diante de pessoas assim? Pode. Como vai ser o meu posicionamento? Vou brigar com essa pessoa? Quais argumentos eu vou utilizar? Então a gente precisa procurar desde já achar ferramentas já no começo do curso, por exemplo, para combater as notícias falsas. E combater essas notícias falsas não está só na checagem, está na reflexão crítica. Não, porque olha, eu recebi aqui uma notícia de que as vacinas de coronavírus feitas pelos chineses vão implantar um chip e os chineses vão monitorar a gente aqui no Brasil. É uma loucura. Então, assim, não toma vacina chinesa. Vocês têm que saber se a vacina é chinesa. Se ela for inglesa, pode tomar. Agora, se for chinesa. Então, só por essa fala, parece razoável? Não parece razoável. Então, agora, a gente pode exercitar pensamentos críticos, e a filosofia pode nos ajudar e nos ensina muito como fazer isso, de como só com o exercício do pensamento a gente já consegue desfazer uma série de dúvidas. E aí a evidência, claro, tem que ser buscada, nós somos ciência, mas nem sempre.
por meio do pensamento crítico, a gente consegue chegar a algumas respostas bastante importantes. Então, por isso a importância desse trabalho que eu gostaria que vocês já começassem a pensar a partir da semana que vem, que é como combater ou como lidar com as fake news. Acho que isso vai ser um exercício bom, não só para a disciplina, mas para vocês, porque o profissional da psicologia muitas vezes tem que atuar como uma forma de um educador, não como necessariamente um professor ou um docente, mas promover a saúde, fazer as pessoas entenderem que, por exemplo, que a psicologia não é coisa para louco, né? E que essa ideia de loucura também é construída historicamente. Então, como que a gente começa a abordar esses assuntos? A gente precisa entender a filosofia, mas também precisa lidar com esses assuntos aí que estão postos para nós aí, como as fake news, que são um grande problema aí para todo mundo, inclusive para nós. Tá? Mas aí na semana que vem a gente discute melhor aí a questão do trabalho, porque aí eu trago aqui, compartilho com vocês a tela, e aí vocês já conseguem tirar as dúvidas direitinho. Sobre as datas, que a Stephanie perguntou aqui no chat sobre as datas das provas. Então, anotem aí, quem quiser anotar de novo, ó. Dia 2 de outubro é a data máxima para submissão no AVA, ou seja, cai numa sexta-feira, é a primeira sexta-feira de outubro, dia 2, do trabalho sobre a fake news, que é esse que eu acabei de explicar para vocês, que semana que vem eu já vou mandar para vocês já irem pensando, escolherem os duplas, trios e tal. Então, vocês vão ter desde o dia 14, semana que vem, até o dia 2 de outubro para fazer e para submeter, ok? Professor, já fiz, quero já mandar em setembro. Eu vou colocar uma data inicial de submissão, que vai ser a partir da última semana de setembro, tá? Para vocês não terem só o dia 2 para submeter. Então, vocês vão poder submeter, quando eu digo submeter, enviar para que eu possa corrigir através do AVA, tá? Então, mas a data limite é o dia 2 de outubro, tá bom? Não, depois disso, já complica já para vocês, para poder avaliar, isso vocês já vão perder, vocês vão ver que não entregar pontualmente já vai tirar pontos também. Outra data importante de avaliação é o dia 6 do 10, que é o dia da prova integrada. 6 de outubro, cai numa terça-feira. Que dia que fecha o primeiro bimestre? Né? Ele vai fechar no dia 15 de outubro, 15 do 10. Então, é a data máxima que o professor tem de todas as disciplinas para lançar as notas de vocês. Então, dia 2 é o dia máximo para vocês mandarem o trabalho sobre as fake news. No dia 9, que é a semana seguinte, 9 de outubro, lá daqui a 2 meses, eu vou fazer a vista desses trabalhos, vou comentar, fazer comentários gerais, a gente vai discutir o que cada um compreendeu, quais foram as estratégias que vocês usaram, para a gente poder dar um contorno para essa discussão, e no dia 15, a nota de vocês já vai estar lançada. Segundo bimestre, quais são as avaliações? Vocês vão ter uma avaliação, que é a avaliação regimental, que é a N2. Então, a N2, ela vai acontecer muito provavelmente no dia 4 de dezembro. Então, a última prova que vocês vão fazer vai ser essa daqui, né? Porque a semana de prova começa dia 30 de dezembro, na segunda, e vai até o dia 4 do 12, que é na sexta-feira, né? Aí essa é a prova regimental. Se não tiver que fazer substitutiva, né, se vocês já tiverem atingido a nota, então a partir disso
boas férias, bom descanso. Para quem quiser fazer a vista de prova dia 11, eu vou estar disponível, dia 11 de dezembro, mas dia 11 muito provavelmente também vai ser a prova substitutiva. Então, para quem porventura não conseguir fazer no dia 4 e solicitar a substitutiva, ela vai provavelmente acontecer no dia 11 de dezembro. E aí eu acho que oficialmente a faculdade encerra as atividades letivas, acho que, se eu não me engano, no dia 18 de dezembro, 18 ou 21 de dezembro, tá? Então essas são as nossas datas. Para quem está vendo o vídeo gravado ou chegou depois, a nossa presença ela é aferida pelo fórum. Então vocês têm sempre uma semana não chega uma semana, são 6 dias para responder o fórum, ou seja, sempre até as 23h59 do dia anterior. Então, para hoje, sexta-feira, vocês têm até quinta-feira que vem, às 23h59, ou seja, até quinta-feira vocês conseguem responder o fórum. Sexta-feira de manhã, puxa, tem aula à noite lá do professor Adriano, esqueci de preencher o fórum. Perdeu o Playboy, já foi. Semana passada já foi, tá? Então, vocês têm de hoje até quinta-feira que vem. Como eu recomendei, procurem aí reservar um tempo para fazer isso. Sobre leitura, aí falando agora sobre a nossa aula, né? A pergunta lá no fórum é uma pergunta muito singela que eu deixei para vocês, que, professor, tem certo, tem errado? Nessa pergunta não tem certo ou errado. O que tem é que eu queria ouvir vocês mesmos sobre esse assunto aí como que é a relação de vocês com a filosofia. Então, essa é a pergunta. Até hoje, como é que é a relação de vocês com a filosofia? É isso. Então, é isso que eu queria ouvir de vocês. Aí alguém de manhã, uma colega de vocês, perguntou, professor, eu não sei o que responder, eu tô um pouco receosa, porque eu nunca li nenhum livro de filosofia, o máximo que eu sei de filosofia foi uma palestra do Karnal, ou do Cortella, um vídeo do YouTube que eu vi, então eu não sei nada de filosofia. Tá, mas é o contato que você teve? Beleza, então essa é a resposta. Ou, de repente, vocês podem falar assim, poxa, eu nem sei nada, eu acho que eu vou assistir uns vídeos aqui no YouTube. Pode ser a resposta, eu assisti alguns vídeos, li alguns artigos, textos, e entendo que acho que é por aqui. E tudo bem, porque o nosso pensamento ele vai se transformar também. Se vocês, no final do semestre, muito provavelmente, se vocês olharem para o começo do fórum, para o primeiro fórum, vocês vão ter uma sensação de que o pensamento de vocês vai estar muito diferente, muito provavelmente. Claro, se vocês tiverem se engajado, aproveitado esse período, eu gosto muito dessa disciplina porque ela, ela acho que a minha compreensão é que ela permite a gente se conectar com o mundo ocidental. Porque qual o problema? A gente fala, nós somos falantes de português, a maioria de nós, né? Eu digo a maioria porque às vezes tem algum aluno estrangeiro e tal, às vezes tem semestre passado tinha uma aluna chilena e tinha uma aluna coreana, da Coreia do Sul. Então, essa aluna coreana, ela é oriental, mas também serve para ela, porque você se insere dentro do pensamento ocidental. Se vocês olharem para como é que um italiano, como é que um inglês aprende sobre a filosofia, é a partir da história da filosofia. Então, eles vão também ler sobre os filósofos pré-socráticos, sobre Sócrates, Platão, Aristóteles, sobre a filosofia helenística, sobre a filosofia patrística, sobre a escolástica, sobre a renascença, iluminismo, sobre o positivismo, sobre as críticas, né, uma filosofia mais crítica, sobre a epistemologia, lá mais para o final do semestre.
sobre as crises das ciências no século XX. Então, a gente consegue se conectar. O português não ajuda a gente muito a se comunicar internacionalmente, mas essas disciplinas colocam a gente num patamar de igualdade para pensar com as outras pessoas. Por quê? Porque a origem do que a gente entende como democracia, sociedade, política, ensino, tudo isso surge junto com o nascimento da filosofia. Não é só a filosofia, mas é o próprio pensamento humano que não precisa de um pensamento, de uma resposta mística. Não estou querendo dizer aqui que a relação com o divino, que a espiritualidade mística não tem a sua importância. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que, em algum momento, a humanidade precisou fazer uma forma, assim, de separação para poder ampliar suas próprias capacidades de pensar. Mas, por outro lado, e isso é uma característica também da pós-modernidade, existe uma busca muito mais intensa da espiritualidade mística, principalmente no século XXI. Vocês podem observar pelo advento das igrejas evangélicas, neopentecostais e pentecostais aqui no Brasil, mas também pela retomada das religiões de matriz africanas, né, afro-brasileiras, e de outras manifestações espirituais mais orientais, e não só aqui no Brasil, em outros lugares do planeta também. Por quê? Porque em algum momento a ciência, a filosofia, mas talvez principalmente a ciência, ela realizou uma espécie de desmistificação. O ser humano perdeu esse contato com alguma coisa que o dava contato com o mistério, que é justamente, de uma certa maneira, o que Freud também propõe, claro, sobre um outro olhar, sobre uma análise do inconsciente, mas quando ele vem retomar os mitos, quando Jung retoma os arquétipos e vai também repensar a espiritualidade. É uma forma de resgatar aquilo que nos foi tirado. Para vocês verem como isso é importante, depois da Segunda Guerra Mundial, foi instaurado a Organização das Nações Unidas, que eram as nações que tinham, a princípio, vencido a guerra e a Segunda Guerra, né, se é que alguém vence, será que tem vitoriosos em guerra, qualquer que seja, né, todo mundo perde com guerra, são não os vendedores de armamentos, né, mas os que foram historicamente conhecidos como vencedores da Segunda Guerra e fundam a Organização das Nações Unidas vão fazer a Carta Aberta dos Direitos Humanos. E a saúde, ela entra como um dos direitos fundamentais do ser humano. Por quê? Porque depois do Holocausto, ficou evidente que existe a possibilidade de uma nação, uma etnia, isso já existia, tratar a outra como coisa, como algo não humano, que foi o que os alemães nazistas fizeram com os judeus e também fizeram com as pessoas, não só com judeus, mas com pessoas homossexuais, com pessoas que tinham deficiência, com outros tipos de estrangeiros. E aí, nos direitos humanos, junto com a ONU, vai surgir ali em 1948, 49, vai surgir a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que a gente tem ouvido tanto falar nos noticiários, e tem falado tanto aí sobre a questão da pandemia. Pois bem, a OMS, ela remonta lá ao final da década de 40, logo depois, junto com a ONU, ela é um dos braços da ONU. E o que a OMS definiu? Ela definiu o que é saúde, porque se eu vou falar que a saúde é um direito, por um pensamento lógico, não sei se fica claro para vocês, mas eu preciso dizer então o que é saúde, certo? Porque se eu parto de um princípio que saúde, mas saúde, o que é saúde? Saúde é saúde. Isso não explica nada. Essa não é uma explicação satisfatória. O que se compreende como saúde? E foi-se perceber, a OMS, que a saúde, na compreensão inclusive médica, era a ausência de doença.
E aí, como um direito humano, já naquela época se disse, olha, a saúde é mais do que a ausência de doença. Então, a Organização Mundial da Saúde parte dessa definição. Saúde é um estado além da ausência de doenças. E aí é uma história bem interessante, mas não é o ponto da aula de hoje. O importante é que no decorrer das próximas décadas, década de 50, década de tudo o século passado, século 20, década de 50, 60, 70, 80, década de 90, anos 2000, 2020. Qual é a atual definição de saúde? Para vocês terem uma ideia de como o pensamento vai se transformando por questões relacionadas às mudanças sociais, culturais, econômicas, políticas, psicológicas também. A atual definição de saúde é um estado de bem-estar biopsicossocial e, a mais atual, espiritual. Por que que é um estado de bem-estar? É um estado de bem-estar porque a pessoa pode estar doente, mas ela pode ter um bem-estar. Ou seja, eu posso ter, por exemplo, sei lá, pressão alta. Pô, tem pressão alta, então você não é saudável. Pera, mas a minha pressão alta está controlada? Mas será que é só o meu biológico que importa? Não, o meu psicológico é fundamental. Eu preciso ter um estado de bem-estar psicológico. Preciso de um estado de bem-estar social. Preciso de um bem-estar espiritual. E o que é espiritualidade para a OMS? Ela também precisa dizer, então, que é todas essas coisas. Biológico é o corpo. Psicológico envolve nossas emoções, nossa cognição, a nossa capacidade de aprender, os nossos aspectos constitutivos, que podem ser, dependendo do olhar, inconscientes ou conscientes, enfim. Social, todas as nossas relações, nas nossas associações coletivas como sociedade, como cultura, como povo, como nação, nas nossas relações com o Estado, né, o Estado de direito, e que tem o dever de cumprir nossos direitos, inclusive a saúde. E aí a gente tem o último, que é o espiritual. O espiritual não quer dizer necessariamente uma religiosidade mística. E quando eu falo religiosidade mística, entendam, crença no divino, ou crença em divindades, né? Porque a gente pode ter uma religião politeísta, como são as religiões de matriz brasileira, né? De matrizes africanas. Então, você tem vários deuses, ou, ou politeístas, né? Como a religião hindu, ou até uma religião panteísta, né? Que é a religião budista, né? Que ela é vista como uma forma de pensamento, né? Ela nem é vista como uma religião nos moldes de uma religião monoteísta, como a cristã, judaica ou islâmica. Mas a gente pode pensar que uma pessoa que se diz ateia, ateu, ela tem espiritualidade? A resposta é sim. Por que que ela tem espiritualidade? Porque a espiritualidade para a OMS é o sistema de crenças e valores. Uma pessoa que é considerada, que se considera ateia, assim, eu não creio em nenhuma divindade. Sou uma pessoa materialista e para mim é o seguinte, não tem essa de vida após morte, não existe um mundo, o que existe é o material que aqui eu vejo. Mas essa pessoa pode ter valores como de respeito ao outro, ela pode ter valores como a responsabilidade civil, pode ter valores como a solidariedade. Ela tem espiritualidade? Sim, porque ela tem um sistema de valores. Ah, ela não tem uma crença mística, mas ela pode ter uma crença, poxa, eu tenho uma crença de que, é, de que o mundo pode melhorar se todo mundo fizer uma parte, a gente pode fazer um mundo melhor no futuro. Poxa, não é uma crença mística, mas é uma crença. Então, todos nós temos algum tipo de sistema de valores em algum nível. Agora, voltamos para a filosofia. Qual é o domínio que fala sobre crenças e valores? Se for crenças místicas, é a teologia, mas se for crenças não místicas,
A gente está falando da ética, e a ética é um campo da filosofia. Então, quando a gente estuda ética, a gente está estudando filosofia. Está estudando um ramo que a filosofia se deteve desde lá dos pré-socráticos, e principalmente com os socráticos, Sócrates, Platão principalmente, depois Aristóteles. Então, existe uma grande contribuição do pensamento grego para questões muito atuais como as nossas, nesse momento, né? Para vocês terem uma ideia, como a ciência, ela responde algumas coisas, mas a gente ainda precisa do pensamento filosófico, existe um campo, eu já estou terminando, tá, gente? Existe um campo, terminando a minha fala, mas se vocês tiverem dúvidas, quiserem participar, eu acho uma delícia, mas a gente combinou até mais ou menos às 9, né? Oi, fala, querida. Eu tenho uma dúvida. Pode falar, já manda. Então, sobre o positivismo Sim. e em relação do que você colocou sobre saúde, bem-estar, o estado das emoções, se Uhum. tratando somente da psicologia positiva, ela tem Uhum. alguma relação? Tá, é que são duas coisas diferentes, tá, Mirella? O positivismo, a gente vai estudar o positivismo nesse semestre, pelo menos uma aula, a gente vai falar sobre ele lá para frente, provavelmente no segundo bimestre, mas adiantando, o positivismo, ele ele é uma forma, na verdade, ele não é bem uma filosofia. O positivismo, ele é mais uma epistemologia. A gente vai estudar também, quando a gente começar a falar sobre, sobre epistemologia, a primeira que nós vamos estudar vai ser o positivismo. Então, o que é uma epistemologia? Ela é são teorias sobre como se dá o conhecimento humano. Então, as epistemologias, elas dão base para o fazer da ciência, e aí a epistemologia, ela pode tanto ser um ramo da filosofia, como ela pode ser uma epistemologia que surge da própria ciência. Ela é como se fosse uma filosofia da ciência. Mas como o pessoal positivista não gosta muito das relações a, com a filosofia, a gente vai entender isso por quê mais para frente, o positivismo ele vai se entender como uma epistemologia que surge lá no século XIX. E o que o positivismo? Ele vai dizer que, basicamente, que a ciência é o ponto máximo de evolução da sociedade. Você tem, no nível mais baixo, como se fosse uma pirâmide, no nível mais baixo você tem as tribos, os povos tribais, que não têm acesso a nenhum conhecimento. Aí depois você tem o nível religioso e filosófico, ou seja, respostas que são tidas como mágicas, místicas, ou respostas do pensamento, mas que não apresentam evidências. E aí o positivismo vai dizer que na ponta da pirâmide, a ciência é o auge do desenvolvimento de uma sociedade. Então, que a ciência ela tem que ser o que a sociedade tem que mirar, chegar é na ciência. Então, quando se está fazendo qualquer coisa, é necessário que haja um conhecimento científico. E o positivismo, a gente vai ver isso com mais detalhes, influenciou muito a cultura brasileira, principalmente na República. Quando a gente vê a bandeira do Brasil chamada lá Ordem e Progresso, essa é uma frase, assim, um jargão positivista. Ordem e progresso. Então, é isso. Faltou o amor, né? Porque o positivismo também fala do amor, porque eles resgatam algumas coisas do iluminismo, que a gente também vai ver um pouco. Então, o positivismo, ele vai dizer o seguinte, só uma coisa bem rapidinha. Tudo que tem ismo no final significa ênfase. Então, quando vocês virem alguma coisa com ismo no final, significa ênfase. Então, cristianismo, ênfase no Cristo.
no ungido, no Salvador. Islamismo é a ênfase no Islã, e o Islã significa a lei. Judaísmo é a ênfase nas crenças da tribo de Judá dentro do povo que ficou conhecido então como a etnia e também uma religião étnica, né? Quando a gente fala, então, positivismo, a gente está falando de uma ênfase, a ênfase naquilo que é positivo. E positivo, em termos científicos, significa tudo aquilo que pode ser observado, que pode ser mensurado, porque tudo que pode ser mensurado e observado pode ser, então, melhorado e pode chegar a ser objeto de estudo da ciência. Então, inclusive na psicologia, existem abordagens que são mais positivistas, que têm uma influência do positivismo. Por exemplo, a análise do comportamento, o behaviorismo, ênfase no behavior é o comportamento. Ou seja, por que o comportamento? Porque o comportamento pode ser observado. E se ele pode ser observado, ele pode ser mensurado, contabilizado, ele pode ser modificado, ele pode ser melhorado. Então, nesse sentido, a psicanálise, por exemplo, se afasta um pouco do positivismo. Ela não se livra, mas ela se afasta do positivismo. Tem outras abordagens psicológicas que se afastam e são opostas ao positivismo, como, por exemplo, as psicologias humanistas, a fenomenologia, o existencialismo, a gestalt terapia, a abordagem centrada na pessoa, a logoterapia, elas são abordagens opostas ao positivismo. Mas o positivismo, ele influencia a ciência como um todo, e toda ciência que é feita hoje, quando se fala, vacina, criar um medicamento, tratamentos no hospital, esse tipo de ciência, ela tem uma influência muito grande, Mirella, do positivismo, como uma epistemologia que surge com um francês chamado Auguste Comte, lá no século XIX, que é considerado o pai da sociologia. A sociologia não gosta de ter ele como pai, mas essa que é a verdade, é o pai dele. Eles preferem falar que é o Weber, que é o Karl Marx, mas o pai da sociologia mesmo da sociologia científica é o Comte. Comte com M de Maria, C-O, M de Maria, T de Teresa e de Eduardo. Agora, isso que você falou no final, Mirella, da psicologia positiva é outra coisa. É outra coisa. É tipo oposto. A psicologia positiva, ela é bem louca essa história, mas ela é assim, na década de 50 e 60, nos Estados Unidos, no pós-guerra, depois das definições de saúde, dos neuróticos de guerra voltando para os Estados Unidos, então, os Estados Unidos vão começar a viver uma época assim, vão entrar na Guerra Fria, então vai haver uma movimentação cultural em todo o mundo, principalmente uma reconstrução, principalmente nos países que tiveram ativamente ligados à Segunda Guerra. Nos Estados Unidos não é diferente. Então, vão surgir abordagens que vão se opor às tendências deterministas dentro da ciência psicologia, por exemplo, em oposição ao behaviorismo, e também, em certa medida, em oposição à psicanálise. Entre elas estão lá a abordagem centrada na pessoa do Carl Rogers, a gestalt terapia do Fritz Perls, a logoterapia do Viktor Frankl, e outras abordagens. Mas o que acontece? Essas abordagens, principalmente a abordagem do Carl Rogers e uma coisa que veio na sequência que é chamada revolução cognitiva, que aí vão surgir lá o Aaron Beck, o Gerald Brunner, que é a ênfase no cognitivismo, né? Elas vão abrir uma janela para se fazer uma psicologia científica mais para o final da década de 80,
Então é uma construção histórica, mas no final da década de 80, começo da década de 90, vai começar a se questionar, poxa, por que a gente não faz psicologia que foque não só no adoecimento, mas que pense os aspectos saudáveis do desenvolvimento humano, ou seja, os aspectos positivos. Então, a psicologia positiva, ela é pensada a partir, é uma abordagem que pensa quais são os aspectos ótimos do ser humano. O que faz com que não só as pessoas adoeçam, mas o que faz com que as pessoas se desenvolvam, sobrevivam e tenham uma vida mais plena. Então, esse é o enfoque da psicologia positiva. E então, assim, você pode ver que a psicologia positiva, ela não tem nada a ver com positivismo, a princípio. Então, ela seguiu um outro caminho. É que a palavra positivismo, ela tem a ver com a ênfase naquilo que é observável, que é o positivo, que é possível de ser visto. E o positivo da psicologia positiva é o positivo de bom, de, de que gera mais bem-estar, mais qualidade de vida, entende? Então, a psicologia positiva é uma filha do humanismo e das psicologias cognitivas norte-americanas, e o positivismo é uma epistemologia que nasce com Augusto Comte no século XIX e que vai influenciar as ciências, mas são origens diferentes, tá bom? Legal, ficou claro? Sim, professor, obrigada. Não, imagina. Legal, gente. Então, lá no AVA, eu deixei para vocês o fórum. Respondam lá a pergunta com carinho, com cuidado. Participem na pergunta do colega. Interajam. Tem um texto que é da Chauí, que é o Convite à Filosofia. Só, poxa, mas eu já li esse livro no ensino médio, vamos revisitá-lo? Para quem leu, para quem não leu, porque ela tem uma explicação que eu acho que ela é bem acessível, tem outros livros, até posso passar outras recomendações de leituras para quem quiser ler um pouco mais sobre o assunto, até para fazer o trabalho. Tem lá a bibliografia básica no plano de aula, que vocês conseguem acessar através lá do AVA, mas leiam esse texto da Marina Chauí, que ela vai falar sobre a origem da filosofia e do porquê que se estuda filosofia. É bem interessante o texto dela e já dá uma base para a gente discutir semana que vem sobre o surgimento histórico e a relação entre filosofia e mitologia, como é que foi esse desacerto entre elas, será que teve um desacerto? Então a gente vai começar do começo. Por que estudar filosofia e como é que ela nasce e quem são os atores desse nascimento. Onde nós vamos chegar lá na ponta? Onde que eu quero chegar com vocês? Que vocês entendam a história da filosofia, que vocês consigam compreender as bases também da ciência moderna e, consequentemente, as bases da psicologia, do pensamento reflexivo, crítico da filosofia, da psicologia, perdão, e que vocês consigam realizar os pensamentos críticos sem depender de outras pessoas, que vocês criem autonomia num pensamento mais reflexivo. É bom, é fundamental ler Freud, Rogers, Jung, Skinner, Aaron Beck, Reich, Klein, Winnicott, etc., etc., sim. Mas é importante que vocês mesmos façam um raciocínio crítico a partir daquilo que vocês estão lendo, porque em algum momento vocês serão as psicólogas e psicólogos graduados e que vocês vão estar sozinhos. Só vocês e um paciente com as suas questões mais profundas e não vai dar para interromper, dar um pause no atendimento e procurar alguém que possa responder as perguntas. Vocês mesmos vão ter que, através do que vocês construíram, chegarem a respostas terapêuticas, respostas
profissionais de como e do que fazer, entendem? Então é importante que vocês trabalhem, né, quase como fosse uma academia, né? Então a gente vai começar com os pezinhos, mas no final lá do semestre eu quero ver vocês intelectualmente mais malhados, assim, mais projeto verão pós-pandemia intelectual. Não vendi bem o meu peixe aqui, eu acho, mas vocês entenderam. Tá bom? Mais alguma coisa que vocês queiram perguntar? Alguma coisa, alguma curiosidade, alguma coisa que ficou pendente, quem chegou depois aqui. Gente, grupo de WhatsApp é com vocês, tá? Eu nem sei como que vocês vão fazer, mas o grupo é de vocês. Então, se vocês quiserem inventar, fazer, pelo que eu vi já tem, aí vocês vão fazendo as coisas por lá e tranquilo. Dúvidas? Jaqueline, Júlio, Caio, Diana, Agatha, Mari, Menina do Sul, Mirella, Paulo, Stephanie. Tranquilo? Ok, então. Então é isso. Então nós nos vemos semana que vem, 19h30. Os links vão estar lá no AVA. Leiam o texto, ok? E aí, a aula que vem, aula expositiva, mas a gente já vai começar alguns diálogos aqui. Tá bom? Ah, e a partir de amanhã cedo vai estar disponível a aula gravada, tá bom? Então, geralmente, no dia seguinte, eu já consigo disponibilizar a aula para vocês no YouTube, e aí o link está lá no AVA também para vocês acessarem. Tá bom? Então é isso, gente. Prazer ver vocês, os que eu pude ver aqui a fotinho ou a câmera aberta. Espero que vocês tenham um bom final de semana e bons estudos aí. E vamos para cima aí, que o semestre promete. Obrigada, boa noite para todos. Boa noite. Valeu, tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, querida. Bom descanso.